Saúde, amada igreja, com a santa gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? É motivo de alegria de estarmos reunidos na casa do Senhor. Amado, quando você começa a ouvir sobre os irmãos cristãos que se encontram na Coreia do Norte, os irmãos que se encontram na China, e em muitos lugares onde é restrito o Evangelho, você compreende que este momento aqui é um momento tão nobre para nós, que nós não podemos de maneira nenhuma diminuir a intensidade na nossa adoração pelas pessoas que não vieram, ou que não chegaram até aqui, que você deve entender que deve dar o melhor ao teu Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória e de todo louvor. Eu creio que através da palavra Deus tem fortalecido os irmãos. Eu me alegro pelo testemunho, pela postura, pela vida da nossa irmã Maiane, pela vida do evangelista, da diaconisa Rayane, né, que está aqui adorando ao Senhor e não se preocupando, né, pelo número de pessoas e testemunhar a grandeza do nosso Deus. É isso que Deus quer. Deus se alegra com os seus filhos que se reúnem nesse ambiente, em nome do Senhor Jesus Cristo, para adorá-lo. Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 26, e você rápido e cirúrgico, para que Deus fale ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 26, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Todos acharam? Aleluia. Gênesis capítulo 6, Gênesis capítulo 26, a partir do 1. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina na terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas coisas, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas essas coisas, e por meio dela serão benditas todas as nações, toda a terra. Versículo 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E assim habitou Isaque em Gerar. Senhor, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, meu Deus, me coloco, meu Deus, disponível ao teu Espírito, meu Deus, para ser, meu Deus, um canal daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Fala conosco de maneira clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. É tudo que nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Amém. Glória a Deus. Amado, nos encontramos reunidos mais uma vez na casa do Senhor. E nós sabemos que a Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, que nós devemos estar congregando ainda mais quando se aproxima aquele grande dia. Isso será a palavra que nós temos que falar constantemente para você que está e para aqueles que vão estar assistindo, que a vontade de Deus para com a sua igreja é que nós possamos cada vez mais estarmos reunidos, congregando, cultuando ao Senhor, porque está se aproximando aquele dia, o dia em que Deus vai chamar
aqueles que se consagraram a Ele, aqueles que separaram para Ele, aqueles que abriram o seu coração e deixaram que a boa semente da palavra dEle pudesse entrar no coração e mudar, e renovar, e fortalecer a vida desses que, acreditando que o Senhor passeia no meio da sua igreja e fala através dos seus servos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, entende que estando aqui é para o propósito ao qual Deus projetou. Então nós entendemos que a nossa vida nesses últimos dias deve estar em constante comunhão, em constante consagração, para que o nome dele venha a ser glorificado cada vez mais. Por isso, eu te convido a você não deixar que as lutas, que as tempestades, que os problemas, que os males, que tudo aquilo que vem acontecer nesses últimos dias, não tire do teu coração o compromisso de estar congregando, de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Se você entendeu, diga glória a Deus. Amado, é muito importante você entender o que Deus quer para nós nesses últimos dias. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus, ele chegou diante dos seus discípulos, e ele vai especificamente para Pedro. A palavra nos diz que Jesus se aproxima de Pedro e fala: Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Novamente Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, tu me amas. Ele diz: tu sabe que eu te amo. A palavra não diz que Jesus pela terceira vez vai até Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro. Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E a palavra do Senhor foi clara em Jesus dizer para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus tinha em mente que pessoas precisariam de alguém compromissado, de alguém aliançado, de alguém que não era dividido, de alguém que era íntegro, completo, naquilo ao qual Deus queria para a vida dele. Quando Jesus chama a Pedro, Jesus estava dizendo: eu quero você agora, Pedro, para fazer aquilo ao qual te separei. Eu quero você agora, na minha presença, me glorificando. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro ali caminhando com Jesus e ouvindo de Jesus orientação, sabendo que agora a vida dele estava na mão do Senhor, Jesus foi claro em dizer: vai chegar um tempo que você não mais vai controlar a sua vida, outras pessoas vão te conduzir, Pedro. Outras pessoas vão fazer aquilo que você não entende, mas será para a glória e louvor do meu nome. Mas nós olhamos Pedro olhando para trás e olhando para um dos discípulos dizendo: e a estes? E estes que aí está? E estes que estão aí atrás? E estes que estão parados ali olhando para nós? Pedro, se preocupa com a sua vida. Se preocupa em buscar uma comunhão comigo. Se preocupa, está em santidade comigo. Se preocupa, está em comunhão comigo. Se preocupa, está congregando comigo. Se preocupa, está se enchendo, Pedro, porque você vai ser aquele que vai glorificar o meu nome nesse tempo. Amado, existem muitas pessoas que estão paradas olhando para quem parou, quando na verdade Jesus foi específico: é você agora. Depois vai chegar o tempo de João. Depois eu vou aparecer para João e vou dizer para ele as coisas futuras. Mas você é para agora. Você é para esse tempo. Você é para despertar pessoas. E nós estamos aqui com essa compreensão. Não importa. Nosso coração não vai ser enganado pelo diabo. Porque nós não vivemos pelo aquilo que está diante de nós. Nós vivemos pelo aquilo que Deus nos chamou para fazer nesses últimos dias. É isso que Deus quer de nós, irmã Maiane. O diabo quer que nós olhemos para as circunstâncias, mas nós devemos focar no chamado de Deus. Eu devo estar constantemente na presença do Senhor, dizendo que Ele cuida de mim, Ele cuida da minha casa, Ele cuida da minha vida, Ele cuida dos meus negócios, Ele cuida da minha saúde, Ele cuida do meu presente, Ele cuida do meu futuro, Ele cuida da minha história.
Pedro entendeu e se lançou na vontade de Deus. É isso que Deus quer para nós nesses últimos dias. Que nós devemos nos levantar. Existem muitas pessoas paradas porque alguém parou, porque alguém ainda Deus não chamou, Deus ainda não se revelou, Deus ainda não se mostrou, dizendo: eu quero algo ainda com você intenso. E nós, que fomos chamados por Deus, estamos dispersos, não podemos mais estar dispersos. Nós devemos estar aqui, testemunhando e falando da grandeza do nosso Deus. Deus, Ele ministrou isso no meu coração quando eu estava ali, a respeito de Pedro. E quanto a esse, não se preocupe, não se preocupe, procura se achar agradável aos meus olhos, procura estar no centro da minha vontade, porque dele eu cuido depois, dele ou dela eu cuido depois, mas eu quero ver você curando, eu quero ver você libertando, eu quero ver você levando a minha boa e agradável, perfeita vontade, que é Cristo, para as pessoas. Se posicione, eu e você, devemos nos posicionar. Quem está parado, na hora certa Deus vai sacudir, na hora certa Deus vai chamar, na hora certa Deus vai fazer, mas quanto eu e você, devemos estar no prumo de Deus, amém? Nós estamos no culto da vitória, e no culto da vitória nós entendemos que o nosso coração anseia por algo que Deus precisa nos dar, ou por algo daquilo que Deus nos precisa nos ensinar, para viver a vitória, ou por algo mesmo que Deus vai fazer, e nós precisamos aprender, para que quando chegar a vitória, nós não se perder. A palavra que nós acabamos de ler no livro de Gênesis, no capítulo 26, vai contar a história de um homem chamado Isaac. Isaac era filho de Abraão, Isaac era o filho da promessa, Isaac foi alguém que nasceu de um milagre, Isaac foi alguém que o coração de Abraão queimava de amor, alguém que viu a manifestação de Deus, quando Deus proveu no momento que ele ia ser sacrificado. Isaac foi alguém que andou com seu pai e sabia que o seu pai sacrificava para o seu Deus. A Bíblia nos diz que Isaac foi alguém que foi ensinado a entender que ir diante de Deus e cultuar e não levar uma oferta, você não entendeu que o Deus é digno de toda a honra e de toda a glória. A Bíblia nos diz que Isaac, entendendo isso, que Deus tinha que ter a oferta, perguntou para Abraão: meu pai, aonde está o cordeiro? Porque nós estamos indo cultuar, e Deus é digno de receber sacrifício, Deus é digno de receber, porque Ele trouxe a mim, a minha pessoa, a existência, quando o Senhor não tinha mais força, quando o Senhor não tinha mais vigor, quando o Senhor não tinha mais quase a esperança, Ele usou o poder dEle. Por isso Deus é digno de todas as coisas. É bom quando nós somos gerados através de um milagre. É bom quando nós olhamos para a nossa vida e entendemos que tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, tudo que venhamos a ter, é fruto de milagre, é fruto do cuidado de Deus. Nós, nesses últimos dias, precisamos entender isso, e o nosso coração deve estar sensível para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós somos frutos de milagre. Nós estarmos aqui é milagre de Deus, e tudo que nós devemos fazer: Senhor, eu vou na Tua presença te dar um culto de gratidão, eu vou sacrificar, Senhor, diante do Senhor, um sacrifício de louvor, que agrada ao Senhor, e glorificar o Teu nome. É por isso que Deus se alegra, quando tem 2 ou 3 reunidos com esse pensamento de gratidão. Agora nós vamos ver aqui, no capítulo 26, a história de Isaac. Isaac já tinha perdido a sua mãe, Sara. Isaac já tinha perdido seu pai, Abraão. A Bíblia nos diz que Isaac agora estava com seus filhos, e a Bíblia nos diz que houve uma fome na terra. Houve uma fome na terra, uma fome semelhante à qual houve para com Abraão.
Eu quero que você entenda que eu vou ser rápido e cirúrgico naquilo que Deus pôs no meu coração. É importante nós entendermos que, ainda que nós viemos conhecer a Deus, ainda que nós somos fruto de promessa, ainda que nós somos o queridinho do Deus de Abraão, ainda que nós somos aquele que Deus tem uma história, Deus tem um projeto, Deus tem algo grande, mas nós não devemos tirar de vista que circunstâncias adversas vão acontecer na nossa vida. Problemas vai acontecer, tribulações vai acontecer, provas vai acontecer, para que possamos entender diante disso tudo que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós devemos ter em nosso coração, em nós, a sensibilidade de estar pronto para ouvir a orientação de Deus diante das provas, diante da luta, diante da escassez, diante das muitas tribulações, diante de muitas aflições. Nós devemos entender, eu sei que virá, mas eu tenho que estar sensível àquilo que Deus vai me falar, quando vier a fome, quando vier a tribulação, quando vier a provação, quando vier as aflições. Porque tem muita gente que está sendo ensinada da forma errada, e acha que ele é o queridinho do Senhor, que nada vai acontecer na vida dele, e quando a circunstância vem, ele acha que o diabo, mas não, a palavra não diz que houve fome no tempo de Abraão, quando Abraão tinha deixado seu pai, tinha deixado sua mãe para viver a história de Deus. Tudo isso tinha um propósito. Deus queria que Abraão crescesse na confiança de um Deus que provê, de um Deus que protege, de um Deus que suple. E a palavra do Senhor vai dizer que Abraão foi aprovado, porque no momento que Deus pediu algo nobre para Abraão, Abraão prontamente estava ali para dizer: eis-me aqui, Senhor, eu estou pronto para entregar o melhor que eu tenho, porque eu sei que o Senhor é poderoso. Isso tudo foi fruto de momentos de provações, momentos de tribulações, momentos de traições, momentos ao qual Abraão passou de ameaças, e ele viu a mão de Deus livrar, ele viu a mão de Deus cuidar, ele viu a mão de Deus suprir. E Abraão estava pronto, preparado, e ele foi aprovado. Agora nós estamos vendo aqui no tempo de Isaac, aquele que estava dando continuidade no projeto de Deus. E a Bíblia nos diz que houve fome como houve no tempo de Abraão. A minha pergunta é: o que é que Isaac fez? Isaac, ele estava sensível à voz de Deus. Existem muitas pessoas que dizem que é ungido de Deus, que é separado de Deus, que é consagrado ao Senhor, mas no momento da adversidade fica atribulado, como costume de muitos, chuta o pau da barraca, retrocede, para. Por quê? Porque tudo aconteceu na vida dele da forma como ele queria, e quando não acontecia, ele parava logo, murmurava, não queria vir estar neste ambiente, como a nossa irmã Maiane acabou de falar, porque não está entendendo que há um propósito para o crescimento. O apóstolo Paulo, quando falou: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses capítulo 4, foi porque ele disse: eu passei no momento de fome, estava dizendo para o meu Deus: tu és o meu Deus que supre todas as minhas necessidades. Eu passei no momento da dor, do chicote, da humilhação, de estar amarrado os pés e as mãos, e lá eu estava cantando, como falou o evangelista, porque eu sei que meu Deus é poderoso de me tirar dessa situação. E quando ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele tinha certeza do Deus que ele servia, na abundância, na escassez, na prova, na luta, na perseguição, na dor. Deus nunca deixou ele desamparado, porque a promessa do Senhor: nunca te desampararei, eu nunca te deixarei. Deus está conosco todos os tempos, em todos os momentos. Nós precisamos de uma coisa nesses últimos dias: é estar sensível à voz de Deus, porque Deus está falando para nós nesses últimos dias, que está congregando, que está em comunhão, que está diante das lutas, das provas, não fugindo do lugar que deveria correr para estar. Quando a Bíblia diz que 10.000 caem do meu lado e 10.000 à minha direita ou à minha esquerda, a Bíblia não diz claramente que 1.000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita ou à minha esquerda. Mas eu quero que você pegue algo para a sua vida. Essa pessoa que está falando isso, ele está onde?
Ele está onde? Hã? Você imagina que ele está onde quando você vê essa passagem? 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Ele está na guerra. Ele está lutando, dizendo: eu estou aqui, mas o meu Deus está comigo. Quem vai cair eu não sei, mas eu tenho um propósito na terra. Eu tenho um propósito de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para isso Deus me gerou. Eu sou milagre para glorificar o meu Deus. Eu estou sensível para fazer a vontade dEle. Eu não quero saber a fome que está no lado B, no lado C. Eu não sei, eu estou aqui para ouvir a vontade de Deus e obedecer. É isso que Deus quer para nós. E a Bíblia nos diz que quando a fome veio, apareceu Deus para Isaac e disse: não desça ao Egito, não desça à terra do Egito. Amado, existem pessoas que estão fugindo da onde deveria estar correndo para estar procurando coisas fáceis, caminhos largos, caminhos tortuosos, coisas e circunstâncias e meio para alcançar algo daquilo que Deus está dizendo. Confia na minha palavra, fica aonde eu estou te colocando. Senhor, mas está tendo fome, as portas de emprego estão fechando, as circunstâncias estão piorando, tudo está indo de mal a pior. Você é fruto de milagre, você veio para glorificar o meu nome. Em você toda a terra será bendita. Em você as pessoas entenderão que eu sou o Deus de Abraão, que eu sou o Deus de Isaac, que eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que trago à existência aquilo que não existe. É em você. O cenário está sendo preparado para mostrar que eu sou contigo. Não corra, não retroceda, não pare diante das lutas, da tribulação e do problema. Ouva a minha voz e obedeça ao meu comando. Quantos estão entendendo? A palavra do Senhor vai dizer que ele ouviu: não posso descer para o Egito. Amado, descer para o Egito é muito fácil. Nós vamos ver claramente que não desça para o Egito. Descer é muito fácil. O difícil é nós subir em comunhão, em consagração, em jejum, em devoção, em leitura da palavra. Subir, olhando para o alto onde Cristo está sentado. Poucos têm esse desejo nesses últimos dias, mas muitos são aqueles que para descer rapidinho. Para descer, eu estou achando que está me traindo. Espera aí, eu desço para o Egito agora. Eu estou achando que as coisas não estão acontecendo do meu jeito. Eu desço agora para o Egito. Eu estou achando que Deus não me chamou. A igreja está vazia. Eu desço para o Egito. É porque não compreende o processo. Porque não compreende. A porta de emprego fechou. Eu desço para o Egito. As amizades deixou. Eu desço para o Egito. São tantas coisas tão rápidas das pessoas fazer. Eu fico olhando, tem muita gente que chega no final do ano, na virada do ano, que aparece aquela situação da Mega Sena, da virada. Eu vejo muitos descendo para o Egito. Eu vejo muitos dizendo: eu vou para o Egito, eu quero entrar com um ano melhor. E eu estava meditando sobre isso, e o Espírito Santo ministrou no meu coração: se Deus deixar essas pessoas viver por elas mesmas, ainda que ela ganhe esses milhões, antes de ela morrer, elas ficam em uma situação de comer suas próprias fezes e beber suas próprias urinas. Você entende? Se Deus dizer: tá bom, desça para o Egito, ganhe seus milhões, fique à vontade. O diabo pega a vida delas, faz elas ficar tão alucinadas, tão viciadas, que elas vão comer suas próprias fezes e beber suas próprias urinas, de tão miserável que vai ficar. E Deus estava dizendo: não desça para o Egito. Eu abro um parênteses rapidamente aqui para nós entendermos. Eu estava olhando uma propaganda na televisão, juntamente com a diaconisa Rayane, e lá estava passando um cara dizendo: 4 ou foi 5? Não sei se foi 4 ou 5. 5 tipo touro, 5 carrão, 5 carros, touro, estrada, Hilux, por R$4. Por R$4.
Você pode ganhar uma Hilux, você pode ganhar um touro, você pode ganhar uma estrada, uma montana, e outra lá bem cara, R$4. Não desça para o Egito, não desça para o Egito. A propagação é muito clara. O Egito te chama de várias formas. Você vai naqueles R$4, não ganha. Você vai ali no outro jogo, não ganha. E vai indo, só descendo o Egito, só descendo, só descendo. Quando você vê, você está no lamaçal, novamente, sendo oprimido por Faraó. E o diabo sabe muito bem como atrair as pessoas, com a soberba dos olhos. E Deus está dizendo para nós: não desça ao Egito, diante dessa fome permanece aonde eu estou dizendo para você. Senhor, mas a fome é grave. Amado, confie na palavra do Senhor. Eu sou contigo, não te deixarei. Eu não te deixarei. Quando ele obedeceu a palavra de Deus, Deus falou: eu quero confirmar sobre você o juramento que eu fiz a Abraão. Eu vou multiplicar a tua descendência. Senhor, está fome, não olha para a fome, olha para a minha palavra, porque eu sou fiel para cumprir. Não olha para o momento atual, porque eu sou o Deus que surpreendo. Eu sou o Deus que sou capaz de fazer muito mais do que os teus olhos estão vendo, que o seu ouvido está ouvindo. Mas é importante você estar sensível à minha voz. Tem muita gente que bloqueia, tem muita gente que endurece o coração no momento que era para estar buscando o Senhor, na adversidade, na fome, na luta, na prova. Está neste ambiente, na igreja, em comunhão, ouvindo Deus falar. Não importa a fome que está acontecendo, não sei qual é o problema que está acontecendo no Brasil, mas para você eu tenho um escape. Você está diante de uma guerra, mas eu sou contigo. A Bíblia nos diz que ele não desceu. No versículo 5 vai dizer assim: porquanto, ele dizendo para Isaac, portanto, Abraão obedeceu a minha voz, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quem é os mandamentos? Quem é o mandamento de Deus? Quem é o preceito de Deus? Quem é o estatuto de Deus? Quem é a lei de Deus que se fez carne? Quem é? Jesus Cristo. Abraão, se nascesse hoje, submeteu a palavra de Jesus, a minha lei, o meu mandamento. Isaac, faça o mesmo, submeta a minha lei, meu mandamento, meus estatutos. Isaac, de hoje, você e eu, obedeça ao Senhor Jesus Cristo. Aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve os mandamentos, eu e meu Pai viremos e manifestaremos a Ele, manifestaremos o nosso poder. Deus hoje está dizendo para mim e para você: não importa as circunstâncias que você está, não importa a tribulação que você se encontra, não importa a prova que você está no momento, confia no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para mudar o quadro da tua vida. Você pode glorificar a Deus? A palavra do Senhor vai dizer que naquele ambiente Deus criou uma situação, e o rei que lá morava, ao ver Isaac com Rebeca ali em comunhão, a Bíblia nos diz que este rei se aproxima de Isaac e fala: pera aí, por que você fez isso? Nós poderíamos entrar em um problema com seu Deus. Não era para ser assim. Você só bastava falar para nós. Presta atenção. E a Bíblia nos diz que Isaac ficou com medo de sofrer alguma retaliação da parte de Abimeleque, mas a Bíblia nos diz dessa forma: mandou Abimeleque, versículo 11,
a todo o povo, dizendo: qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. Olha para cá. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha para cá que você vai entender o que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Nós vamos finalizar. A Bíblia está dizendo para mim e para você que Deus permitiu que o rei de Gerar, dos filisteus, aonde Isaac estava, olhasse o cenário de comunhão e fosse até ele e falasse para ele: não faça isso. Você pode viver isso livremente, sem mentira. A Bíblia não diz que Isaac falou porque fez, porque ficou com medo de morrer. Glória a Deus. Ficou com medo de passar por situações adversas. Mas o rei aproximou dele e falou assim: olha, ninguém mais aqui vai tocar em você. Ninguém, todos que aqui estão, não vai tocar nem você e nem na sua esposa. Amado, não adianta você conquistar algo e você não ter a certeza que vai guardar aquilo que você conquistou. Não tem coisa pior de que Deus te dá algo e o diabo, roubar. Antes de Deus começar a fazer na tua vida, Ele vai criar um ambiente de proteção para a tua vida. Ele vai criar um ambiente de proteção para a tua casa. Ele vai criar um ambiente de proteção para o teu empreendimento. Deus, Ele vai criar uma proteção para aquilo que Ele vai derramar sobre a tua vida. Antes de Deus fazer na vida de Isaac, Ele fez com que todo o povo não tocasse em Isaac e nem em Rebeca. E a Bíblia nos diz que no versículo 12, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu no mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Obediência. Obediência. Obediência à palavra de Deus. Obediência à presença de Jesus. Obediência diante da luta. Obediência diante da prova. Obediência diante da adversidade. Obediência diante do caos. Eu estou aonde Deus pediu para eu estar. E a partir de agora o que vai acontecer não está na força do meu braço, está no querer do meu Deus. A palavra do Senhor vai dizer que Deus trouxe proteção para a família de Isaac. E Deus trouxe provisão para a vida de Isaac. No ano em que a fome estava assolando toda a terra. Tudo isso porque ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu o mandamento de Deus. Ele ouviu a vontade de Deus e praticou. Culto da vitória. Quando eu e você praticarmos a palavra de Deus, não importa as circunstâncias que vai estar, o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais da nossa vida, de trazer a proteção e a provisão. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nesse momento nós te agradecemos, Senhor, porque